meu nome é Marcelo Catuzzo, você está no canal Livro das Profissões da Usinaria, direto de Rio Claro. Hoje, a minha convidada é a Gisele Pacheco. A Gisele é coach de vida. Gisele, seja bem-vinda. É uma satisfação ter você aqui comigo. Muito obrigada, Marcelo. Eu fico lisonjeada desse teu convite, né, que você me fez. É uma honra estar aqui com você. Vamos lá para esse papo super gostoso que eu creio que vai ser. Legal. E o que faz um coach de vida? O coach de vida, ele trabalha em 11 pilares das pessoas, né? Então, é diferente de psicologia e terapia. Certo. Então, o coach trabalha com perguntas poderosas. E é onde eu vou arrancar do cliente tudo aquilo que está escondido dentro dele. Legal. Então, essas perguntas vão ajudar ele a fazer o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, que é uma pessoa que ele não sabia que existia dentro dela. E eu, com minhas perguntas, eu consigo fazer esse trabalho e levar a ele a ter novos resultados. Muito interessante porque, assim, né, uma palavra que você trouxe, a gente arranca, porque as pessoas, elas têm uma profundidade, né? Sim. Então, você precisa ir a fundo nelas, Sim. né? E não é fácil isso, é? Olha, com muito treino, porque é muito treino. Já faz 9 anos que eu estou nessa profissão, graças a Deus. Então, o que eu precisei treinar? O meu ouvido. Saúde. Então, qualquer fala, mesmo que eu não esteja trabalhando, estou em uma roda de pessoas, é tão natural, eu treino meu ouvido. Então, eu já sei a fala que aquela pessoa fala, eu já pego ela e falo, opa, olha que criança que ela tem. Então, fui desenvolvendo, né, esse ouvido, e aí eu consigo, se ela não dá de imediato, eu vou mais a fundo. Aí, quando ela vê, ela tá soltando já a vida dela e foi. Que interessante. E você, o que eu penso, né, sobre o coach? Uma primeira coisa importante, o termo coach, ele foi banalizado, né, durante um bom tempo. E eu tenho a impressão que isso é algo desafiador, né, lidar com isso, né? Então, o primeiro ponto que eu queria tratar com você é sobre isso. Como é isso, essa questão do coach? Como que você lida com isso? É, de fato, um termo que ele foi um pouco... teve algum significado pejorativo em algum momento? Como que foi? Não, foi muito, muito. Há 9 anos atrás, quando eu comecei, nossas pessoas, tanto que até hoje, nas minhas sessões eu não falo para a pessoa que é o coach. Então, eu trago ela para a sala, para o meu escritório, aí eu faço a sessão, aí eu explico para ela quem eu sou. Entendi. Então, ela já está sentada ali dentro. Então, não tem como ela fugir. E vários clientes meus, eles, olha, posso te confessar um pecado? Eu falei, pode. Eu detestava coach. Nossa, não podia falar em coach. Eu falei, então, mas você nunca tinha passado. Porque coach não se explica, Marcelo. Coach se vive. Gente, Então, lá no começo da minha carreira, eu enfrentei muitos desafios com isso. Porque aqui foi muito banalizado. Como existem em todas as profissões, que existem profissionais que não dão conta também do recado. verdade. E aí, como se também deu um boom na época, houve-se formação de final de semana. Sim. Imagina, eu tenho quase 700 horas de formação. Então, é muita coisa. Vai-se anos para ter toda a grade inteira, entende? E aí, fui quebrando essa barreira, tive que desenvolver a minha resiliência, porque teve um momento que deu vontade de parar. Sabe, você ter assim, eu falo para meus clientes, para as pessoas que eu tenho um banquete, elas estão com fome. Elas estão passando fome. Sim. E eu tenho um banquete para dar para elas. E elas não querem esse banquete. E aí o coaching vem, banaliza, aí fica mais desafiador ainda. Entendi. Mas foi passando o tempo, as pessoas foram vendo que quem ficou e quem saiu do mercado. Sim. Então, hoje não está mais aquele boom que estava antes. Eu falo que a profissão de coach, ela é uma missão, é um propósito. Então, eu encontrei minha missão, encontrei meu propósito. Porque nos Estados Unidos é muito comum. Lá, a cada 5 pessoas, 4 tem coach. Olha a valorização lá fora. Com certeza. Eles entendem, né, que é necessário você ter um autodesenvolvimento, um autoconhecimento. Porque conheça a ti mesmo. Aí você pode mudar a sua vida. Chega de querer mudar a vida dos outros. E é muito interessante porque, assim, ó, eu sou um consultor de empresa, né? Na verdade, durante muito tempo eu sou um consultor de empresa. Hoje eu falo que eu sou um consultor orientado ao digital, porque nem tudo é digital. A gente está na era da digitalização, estamos aqui produzindo conteúdo online, né? Mas nem tudo é digital. E o termo consultor também tem um certo preconceito, porque o termo consultor também foi usado para vendedor. Ah, vendedor é um consultor, né? Que aí tentaram gourmetizar o termo vendedor. O que faz de um consultor? Eu quero comparar uma questão com o coach de vida. O consultor, ele olha para a empresa
Ele, então, do ponto de vista profissional, vamos pensar assim, ele vê os processos e os procedimentos. Aham. Então, não importa que tipo de área que ele está, ele pode trabalhar com loja de roupa, ele pode trabalhar com empresas digitais, ele pode trabalhar com fábricas, isso não importa, porque ele olha o processo. Ele olha para o processo como ele começa, como é o meio e como é o fim. Se as pessoas na organização estão cumprindo cada uma a sua parte, então não importa o processo. Eu tenho a impressão que o coach, com esses 11 pilares, ele faz a mesma coisa. Não importa qual é a pessoa, Uhum. ele vai olhando para os pilares e vai administrando esses momentos desses pilares. É mais ou menos isso? É, assim, o coach, basicamente, vai pegar a pessoa no estado atual que ela está e vai levar ela no estado desejado. Tá. A grande questão é, você sabe como está a sua vida? Então, Apenas 2, preste atenção, 2% da população mundial sabe como está a sua vida. É muito pouco. É pouquíssimo, é pouquíssimo. Então, elas estão querendo novos resultados sem saber aonde mexer e como mexer. E outra, as crianças estão no inconsciente. Elas não sabem que ela tem. Então, eu, com a minha conversa, eu vou lá, começo a fazer as perguntas, mostro para ela essa situação, eu mostro para ela como está a vida dela, e aí não tem como ela... Porque qual o medo das pessoas? As pessoas não gostam de vendas. é verdade. Não, falou em venda, né? Não gosta. Elas ainda têm o tempo, Ela. mas tem medo. E vende até de boca fechada. Isso. Mas Ninguém mais. a palavra consciência. Exatamente. Uhum. Então, essa aí é uma venda diferente. Porque daí eu vou mostrar para ela como ela está e aonde ela pode chegar. Então, ela vai ter consciência, eu trago para ela quais são os prejuízos que você está tendo até hoje. O que você está perdendo até hoje? E aí eu vou para os ganhos. Se você mudasse, como você seria? E aí ela é tudo que ela buscava, mas ela não tinha consciência. Então eu trago para ela essa consciência de como ela está vivendo e o que ela está perdendo já. E se ela continuar desse jeito? O que pode acontecer de pior ainda na vida dela? Verdade. Se você não sabe como que você está, você não tem uma completa Clareza, né? clareza. Se você está em ascensão, você está descendo, é isso? Sim. É a mesma coisa pedir um Uber. Tá, eu quero ir para o aeroporto, mas aonde eu tô? Primeira coisa que você vai chamar um Uber, onde está seu ponto? É o ponto inicial. Então, como está a sua vida? E a maioria das pessoas não sabem como estão. Sim. Elas acham, têm noção de como está. Mas quando eu faço as perguntas, nossa, meu Deus, é aí que tem uma ferramenta que eu mostro, né? Quando eu termino tudo isso, ela fica, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Então, essa ferramenta mudou a minha vida. Quando eu bati o olho nela, eu falei, não quero mais essa vida para mim. E ela tem transformado milhares de pessoas no mundo inteiro. E hoje, se você fosse dar um exemplo de um perfil, de um desses pilares, que tipo de pilares seriam esses? De que tratam desses pilares? Olha, cada um vem com a sua queixa, cada um vem com a sua demanda, mas o processo é tão mágico, é tão lindo, que ela vem com um problema. Então eu mostro aquele pilar como tá. Mas como eu puxo os 11, então ela vê como está nos outros também. Então é conjugal, é espiritual, é profissional, é o financeiro que está derrubando as pessoas não têm planejamento, é a saúde, estão perdendo a saúde, é o emocional, está sem autoestima, fora, não tem controle das suas emoções, não sabe controlar, não sabe de onde vem impulsividade, agressividade, não sabem. Então, tudo ali ligado nas crenças, porque as crenças foram feitas na infância, de 0 a 12 anos. E aí, que é crença? Toda aquela verdade. Hoje mesmo, eu até fiz um negócio em casa lá e eu falei assim, nossa, isso aqui eu vou levar para o podcast. Você pegou um chinelo virado e você não podia ficar com o chinelo virado. Toda inglês. Por quê? A mãe morre. Olha a crença. Entende? Você conhece alguma mãe que morreu porque o chinelo virou? Não. Zero mãe. Entende? Então é isso. Então são crenças. Essas crenças ainda tá no subconsciente, mas as outras não. Hoje eu já não viro mais chinelo, porque tem algumas coisas que a gente vai tirando de fazer, né? Porque é tão bobo, né? Sim. Mas aí a criança vai ter assim, vai que é, né? Vai que é. Em todo caso, né? E é interessante que você falou, né? Essa questão de crença limitante, inclusive, né? Que é colocado na nossa consciente e fica lá. Sim. Né? Mas nessa crença do chinelo, a gente sabe, né? Né? Sabe. Mas as limitantes da sua identidade, capacidade, merecimento com que eu trabalho, 100% das pessoas não sabem. Não sabem. Então, eu mostro a sessão para ela qual é o tipo de crença que ela tem. A maioria das pessoas tem as 3. Então, dentro do processo, eu trabalho as 3 crenças. Então, ela entra uma pessoa em um curto espaço de tempo, são 10 sessões só. Então, não precisa ficar no divã por anos e anos e anos. Entendi. Porque
a dinâmica é outra. Uhum. Então, eu não vou ali, ela não está ali só para um psicólogo. Não, eu não sou psicóloga. Cada um no seu Dá a sua função. sua função. Sim. Eu não sou psicóloga, eu estou ali para arrancar o melhor dela, para extrair, para matar mesmo e fazer ela dar produtividade. Quando ela sai, ela fala, meu Deus do céu, essa pessoa nem existe mais. Como um dia também, quando passei também por processo. Se eu quisesse ser aquela Gisele que eu era antes, graças a Deus, eu não consigo mais. Interessante. E é uma coisa que você fala assim, né? Quando você fala 2% da população sabe onde está, né? Porque eu falo assim, além disso, de saber onde está, tem que saber o que quer. O que você quer? Pronto. Tens uma coisa difícil do ser humano, e tem até aquela história do filtro solar, né? Que o Biel fala. E lá aos 20 anos eu não sabia o que eu queria, e aos 40 também não tinha descoberto, né? Então, não são todas as pessoas que sabem de fato o que quer. Não. E também o coach de vida lida com isso também. Isso. Depois do estado atual, aí vem a pergunta-chave, que a maioria delas derrapa. Qual é? Quais são os seus sonhos? Quais são os meus sonhos? Porque se eu estou no estado dual, eu quero que eu estado desejado, eu não preciso saber quando eu estou indo. É verdade. Mas você sabe o que você quer da sua vida. E as pessoas não sonham mais. Não são, Não sonham. 99%, 99% 99? é muito alto, por cento dos meus clientes não sabem. Pronto, ainda não quero. Não sabe o que eu quero daqui 1, 2, 5 anos. Tá no automático? Tá no automático. Totalmente, ainda mais hoje, no mundo digital. Ele veio aí para nos ajudar. Só que as pessoas estão travadas, vendo a vida dos outros e achando que aquilo é uma realidade. Muitas vezes, da maioria das vezes, não é. A maioria das vezes É não é. toda enganação. E aí eu fico na comparação. Aí quando eu comparo, aí eu afundo nas minhas crenças mesmo. Porque aquela vida ela não é real. Ela não tem a vida que é realmente para ter, entendeu? E aí eu distancio. Então eu acho que lá não é para mim. Está muito distante para mim. Então, dentro do processo, além dela saber como ela está, ela vai voltar a sonhar. Porque elas vão trabalhar, sim. As crenças dela, mas também vão trabalhar. É para frente que se anda. Um carro tem um para-brisa na frente. As pessoas estão só no retrovisor. Tira lá e traz para frente. Ou também está ao contrário. Elas estão muito com ansiedade hoje. A preocupação do futuro. Ansiedade é excesso de futuro. É o medo do futuro. E também eu puxo ela de lá, vem pra cá, porque lá não dá pra você ficar. Então, o coach, ele vai trabalhar o presente. Vou colocar ela dos pés no chão. Primeiro, você está aqui, vivendo aqui agora, esse momento único que eu tô com o Marcelo aqui, não tô pensando em mais nada. Tô filtrado, tô focado em você, é só agora que eu tô vivendo. Depois fica pra depois. Que legal. E aí, pensando em que você trata o estado atual, e aí você observa o sonho e permite com que organize, né? Porque a pessoa que tem que sonhar, né? Sim. Então, você trabalha junto com ela, para que ela se oriente nesse caminho. Como que funciona a parte de ação? Medir o estado atual, qual o sonho? Como é que funciona isso? Isso. Daí a gente coloca objetivos e metas, a gente faz um plano de ação, elimina durante o processo tudo aquilo que impede ela sair daqui para chegar lá no estado desejado. E aí, quando, assim, é tão interessante, as pessoas acham que o plano de ação, meu Deus, eu não sei fazer com ele. Como é que eu faço? Quando eu começo ali com elas, nossa, tão fácil, igual agenda. Uma agenda que eu tenho também programada, porque ela tem a vida dela e vai vir agora com mais. Claro. E às vezes eu faço o que posso, né? Eu dou essa agenda para eles fazerem em casa. Marcelo, pergunta para ele se sai. Não sai. Uma simples agenda, show dia a dia não sai. Ah, Gisele, eu tentei fazer várias vezes, não consegui, não sai. Ok, então vamos lá. Vamos ver se é tão difícil desse jeito que você tá falando, né? Sim. Marcelo, dá 2 minutos. Tá preenchida a agenda. Aí eu pergunto, que fichas caem? Meu Deus, era tão fácil. Por que eu não fiz antes? Que coisa. Mas é muito legal isso que você fala, porque assim, ó, eu vejo isso, né, do que você está falando, porque no meu caso, o consultor, ele faz a mesma coisa olhando para a empresa, por ponto de vista profissional, né? Então, independente da carreira, independente do projeto, tá? Só que, qual que é uma das coisas que eu trago no meu trabalho? A gente não tem que fazer nada sozinho, não é? Sim. Então, se você tem a clareza de guiar as pessoas, ou seja, o coach, né? Aquele que guia, porque vem do termo técnico, Vem, é um americano, né? Que é o coach, não é? vem na carruagem, Da né? carruagem, né? Tal, assim. Mas o técnico americano, acho que é coach, né? Também, Coach que também. fala, né? É. E que alguém que vai orientar você, né? Não no sentido de
É mais um estilo de planejamento, Sim. né, eu acho que isso que é interessante. Então, voltando aqui do que eu estava falando se você não tem que fazer nada sozinho, por que você vai fazer sozinho? Ok. E, da mesma forma que existe o personal trainer, né, você podia fazer exercício sozinho? Poderia. Uhum. Mas não existe o personal que vai te Sim. motivar, que vai aparar as arestas, que vai olhar para você ou por você o que você não está percebendo, né. Uhum. Então por que não fazer a mesma coisa com a vida, né, por que não fazer a mesma coisa com a profissão, Sim. ou com os negócios, Hum. né. E aí você tem essa realidade então da sua profissão que é o coach de vida, eu acho fantástico, né. E E eu sou suspeita em falar. você é suspeito de falar, né, Gisele, eu sei, mas assim, eu já Transformou minha vida primeiro, né, Marcelo, para depois estar transformando a vida dos meus clientes. e assim, eu já passei por algumas sessões, então eu sei como que funciona, né. Hum. É necessário Sim, olhar para o presente sim. para você, buscar o futuro, não tem Uhum. como. E sem sonho o homem morre. Morre. Quem não Não sonha tá morto. está morto. Pra que você vai fazer então na tua vida? Pra que você levanta cedo? Pra que você trabalha? Pra que você gasta energia? Entende? Entendo. Mas aí também cai num buraco que as pessoas não querem buscar um profissional, não querem buscar uma autoajuda, né? Porque elas vão perder uma coisa muito importante, Marcelo. Qual é? Hum, vitimização. Vitimização, colocar a culpa no outro. Exatamente. Nunca é sua, né. E aí, se eu perco a vitimização, eu não vou ter mais ninguém passando a mão na minha cabeça. Eu não vou poder pedir socorro. Eu não vou ter o carinho das pessoas. Elas acreditam que é por aí esse caminho, mas não é. Cada vez mais que elas procuram a vitimização, mais um buraco elas enfiam. E diz que poço não tem É fundo. verdade. É, não tem mesmo. Quanto mais você cava, mais você vai achar. Coisa Então, até olhar para cima. Então, quando olha para cima, estende a mão, me ajuda. Me ajuda. Seja para Deus, seja para um profissional, entendeu? uhum. E aí as pessoas elas não querem sair dessa vitimização, porque são, sentimentos tóxicos, Não, que são criados desde a infância. E aí ela acha que ela vai perder aquilo lá, então não busca. E quando eu falo vitimização, o cliente para ele, ter noção que ele é vitimizador, demora um pouquinho, uhum. porque ele acha que só as pessoas são vitimizadoras. Eu não sou, entendeu? Aí quando vai o processo e vai cair na ficha, ele fala assim: "Nossa, caramba, como eu era vitimizador". E aí, Gisele, olha as pessoas agora, como elas são vitimizadoras. Falei: "Você já esteve naquele caminho, né?". Graças a Deus não estou mais. E é onde a manada tá indo. E, eu acho que, inclusive, para ter esse nível de consciência, é muito difícil você ter sozinho. Não, não tem sozinho. Não tem. Porque daí você rebate. Eu não sou. Imagina! Não, eu não tenho. Não tenho. Até a pessoa descobrir sozinha que ela é sim vitimizadora. Nossa, quantos clientes no Cara Fish mesmo, meu Gisele, eu achava só que fulano era vitimizador. Eu não. Nunca tive, mas sou vitimizador. Acabei de crer que eu sou vitimizador. E Isa, pensando na sua profissão, tá com quantos anos? 51. 50 anos. Quanto tempo como voltou lá para o primórdio, quando você começou a sua carreira profissional, o que você fazia? Vendas. Vendas? E diga-se de passagem, uma excelente vendedora. Que legal. Eu acho que a gente está falando um pouquinho no começo sobre as pessoas vendem até de boca fechada, né. Uhum. Como que você liga então essa capacidade de vender, né, ou essa habilidade, ou esse talento, a sua profissão hoje? Olha, é até interessante, porque a venda também está ligada à crença. Tá. Porque se eu tenho uma crença de não merecimento, então eu não posso ganhar muito. Uhum. Então, se eu não posso ganhar muito, eu não posso vender muito. É verdade. Porque se eu vender muito, o que vai acontecer? Vai Eu ganhar vou mais. receber mais. É. Ok. E aí, quando você trabalha para os outros, eu vendo bem, Uhum. porque eu vou só ganhar comissão. Uhum. Quando vira o jogo que eu viro uma autônoma, que eu viro uma empresária, e aí acontece, se eu vender mais, eu vou ganhar mais. Isso é ruim. Isso é ruim. Eu tive Não era uma crença grande, mas, tinha um pouquinho de crença ainda. Eu estava num treinamento e me colocaram para vender a revista daquele treinamento. Estava no começo da minha carreira. Ia ser vendedora, mas para os outros, não para mim. Aí estava no começo da minha carreira, aí eu me colocaram lá, em 2. Aí a menina não vendeu nada, eu chamava o cliente, fala aqui, fala lá, e vendi. Em 2 horas vendi todas as revistas. Aquilo me caiu na ficha. Falei: "Caraca, eu tô vendendo para os outros.
Eu tenho que vender muito mais para mim. Pois é. Entende? E aí eu percebo que essa crença que eu detectei em mim, tem nos meus clientes que vêm quando também fazem essa transição. Trabalhavam com CLT, depois abriram o seu negócio e ali começam as crenças. Pois. Começa a hora de ter o dinheiro para si, ter o reconhecimento, ter o merecimento, e aí ou se conseguem não param na mão, Sim. ou se não, fazem de tudo para não ter sucesso. Porque as pessoas não têm medo do sucesso. Elas acham que ela é de sucesso, mas é do fracasso. Verdade. E aí fracassar, já tá tudo simples, já tô todos os dias fracassando, entende? Entendo. E aí quando elas conseguem chegar lá, eu dou aquele sucesso no cliente, ele tinha uma banda, e ele produzia outras bandas. E aí a dele ia só pra trás. E os outros bombando, bombando, bombando. E aí, através de uma indicação, veio pra mim, aí eu mostrei pra ele qual era o medo dele ter sucesso lá em cima. E ele descobriu. Porque se ele subisse no topo, os amigos iam deixar ele. Verdade. Ele ia perder os amigos. E a amizade para ele era muito importante. E cada um Travou. destravou. Destravou. Sumiu. E cada pessoa é de um jeito, né? Cada pessoa do jeito. Mas assim, história se repete, Marcelo. Só se repete. Mas só se... E é interessante porque, assim, ó, dentro quando eu cuido das empresas, né, hoje no caso, das pessoas, mas orientado aos projetos pessoais, profissionais, eu vejo que, de fato, grande parte do problema, o calcanhar de Aquiles é a venda. É a venda. Muitos dos profissionais falam assim, meu processo é por indicação. Então, a indicação é sempre passiva. A venda é, de fato, sempre ativa. Existe a intenção. Venda é algo que acontece com intenção. Se você fecha o negócio de forma passiva, é um atendimento comercial. Totalmente diferente. É porque se você não tem a intenção de uma ambição, e uma ambição no sentido, não no sentido da ganância. Não, ganância é ruim, é. Isso. Ambição no sentido de você ir à frente, querer evoluir, querer mais. Sim. E às vezes, ou muitas vezes, mais para compartilhar com a família, com a sociedade, seja o que for. Então, a pessoa não tem essa vontade. Então, o calcanhar de Aquiles acaba sendo a venda. E isso só é possível avançar se você quebrar uma crença. Aí tem outra crença. Qual outra? Rejeição. Rejeição. Medo não. Ah, que dá orientada à venda. Ah, se você tem medo de... Eu podia, né? Se você fica no processo 4 estrelas para fechar 20 negócios, o 90% não. Aí tem medo Então, não. que coisa. Todo mundo tá ligado. Então é muito profundo. Eu falo que eu amo o processo, porque é muito profundo. Tem muitas coisas lá dentro que você não conhece, você não sabe. Sim. E aí eu mostro pra ele como é da rejeição. Ele fala, caraca, é isso mesmo. Aí onde está? Tava feito lá, né? Aí eu puxo, mostro pra ele, porque eu sou Master Coach, eu tenho autoridade lá no passado, e ver por quê, aonde foi que ele teve a rejeição. Mas o meu foco não é lá, eu só mostro e trago presente e futuro, presente e futuro. É quando ele elimina a rejeição, ele vai vender. Ele vai vender. Aí, junto com o não merecimento, que ele também já tinha, destrói todas as crenças, vai vender, vai ficar para ele. Foi eu que trabalhei, Deus me deu saúde, eu mereço, e pronto. Nova vida. É um novo estilo de vida, entende? Entendo. Quão necessário é essa autoconsciência, né? Ao autodesenvolvimento. Autodesenvolvimento. Por isso que eu falei, motivação, não gosto dessa palavra, porque motivação, você fica motivado. Quantas vezes você ficou motivado em segunda-feira eu vou começar um regime? Motivado, que alguma vez motivado, né? As pessoas viram, né? Aí a motivação delas é, primeiro passo lá, 1º de janeiro, vou eliminar tantos quilos. Verdade. Tá. Ela não vai eliminar, vai perder. E quem perde, acha. Tá. Boa. Aí passa um tempo, 10, se chegar a 10 dias, tá bom ainda. Aí perdeu a motivação. Aí perdeu. E aí, até a obesidade também tem crença. É uma fuga, um refúgio. Entende? Enquanto ela não eliminar aquilo, ela não vai. Muita coisa. O ser humano é muito complexo, né? Complexo. Tanto que o cérebro foi estudado pouquíssimo, né? De 100% dele foi 5, 6% só. A capacidade nossa é muito. E tudo tá aqui, ó. Assim como tu pensa, tu és. Pois é. Como você pensa, assim vai mudar. E aí, o que eu venho com o meu trabalho? Com o processo, destruo esse CD que foi feito na infância dele e trago um novo CD com memórias. Destruo essas memórias e faço novas memórias encapsuladas. Que é o CD?
Memórias encapsuladas. Ah, memórias encapsuladas. Ah, entendi. As memórias lá que eu vi de uma coisa do pai e mãe, eu vi de outra na escola, eu vi do amigo, vai subindo. Aquela coisa que determinadas famílias falam assim, você nunca vai dar certo, né? Você não vai conseguir, né? Porque isso, porque aquilo, vai colocando aquela pressão em você que E aí vai não te uma fala deixa. aqui, vai outra fala aqui, e vai encapsulando memórias. E vai indo. E você passa a acreditar naquilo. Aquilo lá vai rodar. Aí passa na vida adulta, ela comunica, pensa e sente. Assim, quando pesa o planeta, viu o lugar? Entende? E aí eu venho fazer novas memórias, que enquanto essa daqui for maior, essa daqui não funciona mais. Faço com nova sinapse neural, com neuroplasticidade. É comprovado cientificamente. Sim, perfeito. E é interessante porque sem essa convicção de que é possível avançar, ninguém avança. Seja para onde você for, não interessa. Um líder, principalmente, não é? Porque sem a convicção de que ele tem meta para bater, e a equipe ele vai conseguir levar a equipe junto com ele para isso, né? Porque ninguém bate meta sozinho, né? Do ponto de vista de uma equipe, né? Mas como é que ele vai, se ele não acreditar que é possível, como é que ele vai avançar e fazer isso, cumprir as suas metas? E a gente pode falar de meta de venda, a gente pode falar de meta de risco, a gente pode falar de meta do que quiser, né? Mas se a pessoa acreditar que aquilo é possível, como que ela avança? E aí, eu vou falar de outra crença. Qual? Crença de capacidade. Crença de capacidade. Ela não tem. Então, ela trabalha com aquilo que está dentro dela. Então, ela vai ter um certo... Ela foi para vir até aqui. Mas a mente dela não consegue porque ela acha-se incapaz de fazer aquilo. Então, são todas as crenças. Tudo que nos atrapalha são nossas crenças. Você tem crença sobre o perdão também? Sim. Nossa, perdão é... Nossa, meu Deus do céu. O perdão está muito ligado à culpa e ao não merecimento. Toda pessoa que tem não merecimento, ela carrega uma culpa. Ou ela não perdoa, ou ela não se perdoa. E às vezes é uma culpa que colocaram em cima dela, não que é dela. Tem muitos casos, meus clientes, que colocaram... Ela achou que ela era culpada, ok. Ou que colocaram, terceirizada a culpa para ele. Não era culpa dela. Não era. Aí eu venho destruir de novo isso, mostrar para ela o que foi que aconteceu ali. Que sofre bastante. E é muito profundo o que você está falando, porque assim, ó, eu sou cristão. Você é cristã? Sim. E quando a gente aprende sobre Cristo, a gente vê que existe um sacrifício máximo que foi feito em prol do perdão, certo? E quando a gente aprende sobre o perdão, a gente aprende a, mesmo sendo culpado por alguma coisa que a gente fez, abandonar isso. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes do Evangelho é ensinar para o homem essa capacidade de se perdoar, de perdoar o outro para poder seguir, né? E mesmo que ele tenha sido culpado por uma determinada ação, porque a gente sabe como o ser humano pode ser mal, né? E culpado sobre alguma coisa que fizeram com ele. Eu acho que, e aí, ouvindo você falar, começa a pensar sobre isso, como é necessário a gente ser guiado por alguém. Sim. Sozinho ele não consegue. Sozinho a gente não consegue. Não, ele não consegue. Para que a gente consiga avançar, se libertar dessas nossas amarras mentais, que todo mundo tem, seja ela todo mundo tem, e conseguir progredir. Sabe onde está tudo isso na Bíblia? Já você falou de crença, né? De religião. Romanos 12:1-2. Romanos 12:1-2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforma a vossa mente, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu te falo sobre a metanoia. Metanoia, mudança de mente. Deus já deixou na palavra dele que ele nos fez para ser vencedores. Não vencedores, mais que vencedores ainda, né? Só que ele sabia que nossa infância seria corrompida. Porque aqui somos todos carnais. Todo mundo, nós temos uma falha no nosso DNA. Lembra do pecado? Então ele deixa ela claro, não se amolde aquilo que colocaram na tua mente, aquilo que você viu, ouviu e sentiu um período da sua vida, não é o que eu fiz para você. Então eu venho para trazer a essência dela, voltar no plano original de Deus. Entende? Com essas ferramentas. Para ele ver que Deus tem mais para ela. Só que Deus já fez a parte dele, agora a parte dela. Porque isso é importante, existe a parte que nos cabe, não é isso? Isso é importantíssimo. Não é a responsabilidade de Deus, é aquilo que é responsabilidade. É a
autorresponsabilidade. Que também está ligado ao vitimismo. Tá? Exatamente. Uma coisa está ligada à outra. Tudo, tá tudo. E pra mim, assim, ó, Gisele, o que é o coach? Onde tá o coach? Tá nesse versículo que eu acabei de falar pra você. Então, se Deus tá falando pra eu mudar a minha mente, pra não se acostumar com essa mente que o mundo colocou em mim, então eu tenho que transformar essa mente pra viver essas 3 coisas dele, certo? Sim. Então, é esse o meu trabalho. E o meu coach que eu trabalho tá dentro pautado nisso. Até porque também a minha formação em Febracis, ela é toda pautada numa vida cristã, né? Então, é diferente de outras, eu vou falar da minha. Sim, claro. Então, eu vou falar da minha. Então, é diferente. E aí, a presença de Deus sempre é notável. Não tem como não sentir. E assim, né? Mesmo para quem não é cristão, né? E eu tenho, isso é um apontamento meu, eu vejo o seguinte: as pessoas elas podem olhar para a fé cristã e podem pensar assim, não, o cristão, ele às vezes é muito emocional, ele é muito... principalmente evangélico, né? Ele não sabe muito ficar falando, ou ele floreia demais. Mas quando Paulo fala a respeito do culto, ele fala do culto racional. Então ele não fala do culto emocional. Então, Jesus fala, você observe, não se nege ao mundo, observe a sua própria consciência. E Paulo, né, por Jesus fala, seja racional, seja, pense no que está fazendo, né? E aí Jesus fala, não pratique o mal, né? Perdoa o seu irmão 70 vezes 7, então deixe para trás essas coisas, né? Fala, e tudo aquilo que palavra aí do Novo Testamento, o Evangelho é muito pesado nesse sentido de se libertar para poder avançar, né? Porque a vida foi feita para que você tenha uma vida boa, uma vida... É abundância. E tá no Pai Nosso, se eu não perdoo, nem Deus também vai perdoar. E aí, mas o perdão é uma amarra, né? Fica amarrado na mão do inimigo, fica ali, então ele faz de tudo, porque sozinho a pessoa não consegue. Porque se foi ela que fez, vai vir a culpa. Se foi por outra pessoa, também vai vir, tudo jeito vai vir culpa. Exato. E aí ela não consegue, ela fica naquele emaranhado, ela não consegue, sem direcionamento ela não vai conseguir. E é necessário para a gente experimentar tudo isso daí, e eu trabalho com inteligência emocional também dentro do processo. Então, eu sou muito emocional. Não, cadê a razão? Precisa da razão. Eu sou muito racional, tá muito preto e branco. Cadê a alegria da sua vida? Vamos trazer a cor. Então, o próprio processo é lindo porque um ou outro em cima, ele vem a alinhar. Por isso o coach integral sistêmico. O integral, porque ele integra a razão e a emoção, e o sistêmico trabalha com os pilares. Então, você não pode só, eu vou só ser feliz no meu trabalho, no financeiro. Ok, você conseguiu. Mas, quando você chegou no pódio, tem alguém para te aplaudir lá embaixo? Lá embaixo? Sim. Tem alguém gritando teu nome lá para celebrar com você? Se eu vou só cuidar da minha saúde, eu ficar 24 horas na academia. E aí, cadê o restante? Então, não é sistêmico, é sistêmico. Eu vou ficar 24 horas na igreja. Aí eu vou ver só para Deus. Calma, filho, você não subiu ainda não. Você é carne aqui ainda. Deus manda você trabalhar. Deus fala para você produzir. Deus fala para você servir o próximo. Entende? Então, tudo que é demais não presta, aquele ditado, né? Tudo tem que ser na harmonia, no equilíbrio. Fantástico. E é interessante porque assim, né? Quando a gente bate papo aqui no canal dos Líderes Profissões, a gente fala sobre profissão, mas é importante que eu vejo que esse nível do seu trabalho, ele está englobado em todos os trabalhos, em todos os seres humanos, né? Então, eu acho que falar justamente do que você faz com as pessoas, né? Como que você pode ajudá-las a prosseguir na vida delas, é falar sobre a sua profissão, né? Não é... Eu acho que toda profissão tem desafio, toda profissão tem as habilidades para serem desenvolvidas, mas existem profissões específicas que elas nos fazem com que todas as outras avancem. Exatamente. Quando você mexe nessa roda, quando você dá foco, dá um olhar ali, uma atenção, uma prioridade para o que está ruim na tua vida, não vai ser um pilar só que você vai mexer. Tanto que as metas elas não podem ser feitas em 11 pilares. Mas sim, ela tem que... É só 3. Mas, eu falo para os meus clientes, não se preocupe, você vai ter ferramentas para alavancar todos os seus pilares. E, de fato, o próprio processo vai trazendo para ela ferramentas, ela vai começar a olhar diferente. Ela vai começar a olhar diferente para o cônjuge, para os filhos, para o seu dinheiro, para o seu trabalho, para as pessoas que ela serve.
o olhar troca. Uhum. Porque eu costumo falar para os clientes, como você enxerga? Ah, enxergo com os meus olhos. Eu falei, com os olhos? Uhum. Com os meus olhos. Eu falei, não, você não enxerga com esse olho aqui. Não, que olho que eu enxergo então? O olho da mente. Primeiro é aqui, depois aqui. Entende? Entendo. E aí, onde Jesus fala, né? Não se amolde ao padrão desse mundo. Mas transforma a vossa a metanoia. Precisa vir a transformação de mente. Se a pessoa não ter essa transformação, ela vai ficar na mediocridade. Ela vai ficar na média, vai ficar na manada lá e não vai ver a abundância que Jesus pagou um alto preço por mim e por você para estar. Como um dia eu também não tinha. Muito legal. E isso, né? Eu sei que eu vou trazer de novo para esse contexto da fé, né? E ninguém é obrigado a viver a mesma fé que a gente. Não, Acreditar nas mesmas coisas. sim. Né? E eu faço votos para que mesmo as pessoas que não sejam cristãs conversem com você. Porque se a nossa fé ela nos orienta a evoluir a nossa consciência, no sentido da compreensão dos outros, né? De fugir um pouco de si mesmo, do eu, né? Do doar-se, né? mais aventurado é servir, né? Do que ser servido, né? Dar do que receber. Então, ela tem esses pontos que são extremamente importantes, mesmo se eu não acreditar que Jesus é o Senhor. Uhum. Eu falo assim, a nossa fé ela tem tanto para contribuir, né, que naturalmente a conclusão óbvia acaba sendo essa, né, porque ela transforma o nível de consciência a respeito de si e do outro, facilita esse processo de crescimento. O que a palavra de Deus fala? Tudo é possível aqui? Crer. Uhum. Se você não crê em Deus, não crê em Jesus, não crê em ninguém, você acredita em você? Porque acreditar em você é o primeiro passo. Uhum. Porque não adianta fazer nada disso se eu não acreditar que eu tenho potencial. É verdade. Então, tudo porque o nosso coração tem uma parte que é de crer. Uhum. Se você não crê nisso, você vai crer em alguma coisa maior. No universo, em mim mesmo, entendeu? Ok. Mas você vai crer. Então, tudo é possível que crer. Quantas pessoas Deus é maravilhoso, né? Deus sempre manda os filhos dele para mim. Mas tem pessoas desviadas, que para o processo elas restauram. Tem pessoas que estão muito afastadas de Deus. Falando de todas as religiões. Candomblé, católica, todas as religiões. Vêm, se aproximam de Deus, porque foi mostrado um Deus distante, um Deus julgador, um Deus que vai me matar se não fizer, vai me julgar. E aí descobrem que não, que Deus quer intimidade, Deus não quer placa de religião, Deus não quer religiosidade, Ele odeia isso. E quer o quê? O relacionamento, a intimidade. Quer que você seja amigo dele. Isso faz toda a diferença. Isso aí não tem, não precisa você ter uma religião. Entende? Entendo. Então é lindo. Eu já peguei um cliente que ele era do candomblé e deu muita dó. Mas muita dó, muita dó. Primeiramente, eu falei para ele contou a história dele. E ele dava 5 horas da tarde, ele tremia nas bases. Tinha 12 anos, até os 12. Dava 5 horas, o pai dele chegava bêbado, tribêbado, e batia na mãe e nos filhos. Ele tinha um chicote já guardado assim na porta, atrás da porta, ele chegava, e sem fazer nada, ele levava a surra. Ele foi crescendo, crescendo, crescendo com aquilo. Aos 12 anos, ele enfrentou o pai. Enfrentou o pai e falou assim: se você relar no mundo da minha mãe, eu te mato. Aí o pai dele expulsou ele de casa, nunca mais ele viu o pai. E a mãe quis ficar do lado do pai. Mas eu fiz a pergunta: quem é Deus para você? Nossa, se você parte do pai, Que pai que ele teve? E você acha que ele tem pai que ele não vê? Você acha que ele vai ter um relacionamento, uma intimidade com o pai que ele não vê? Uma fala também. Se o pai carnal que ele via todo dia, fazia isso com ele, entende? Ele chorou que nem criança no salão. Entende que tá tudo na infância? Entendo. Tá tudo na infância. Tá tudo na infância. É que assim, né? Você deu o exemplo dessa pessoa, né? Do candomblé. E a gente não tratou especificamente da religião dele, sim da infância que ela foi oprimida. Da infância, da figura paterna, entende? Então a figura paterna machucou demais ele. E aí ele não queria muita intimidade, porque eu perguntei qual é o grau.
Na ferramenta eu perguntei qual o grau de intimidade que ele tinha com esse pai, com esse Deus dele. E era 0, entendeu? Era 0 por quê? É o pai que ele via fazer isso com ele, como é que ele ia crer em um pai que ele não vê? E, Gisele, você deu um caso, né? Tinha algum caso que marcou sua carreira? Que você falou, esse caso eu lembro, isso me impactou. Tive vários casos. Eu já ajudei 2 pessoas a estavam com a morte pronta, Verdade. ia tirar a vida, ia se suicidar. E uma delas eu tinha marcado no próprio dia do aniversário dela. E eu não sabia quando começou o processo, só no meio do processo que eu fiquei sabendo, e faltava 1 mês para aquilo acontecer. Então foi restaurador. E a última para mim, assim, foi um case recentemente maravilhoso, assim, que Deus me usou. A pessoa estava com câncer e ela passou pelo processo, tá curada, e ninguém viu que ela estava com câncer. Ninguém percebeu, ninguém percebeu. O rosto dela não abateu, a saúde dela não abateu, ela raspou o cabelo, colocou peruca, ninguém percebeu. Pouquíssimas pessoas achavam assim estranho só por causa do cabelo, mas esse pra mim foi assim, meu Deus do céu, que lindo que foi, que transformador Passou foi. pelo processo do câncer só. Fez químio, fez tudo que você imaginar. Trabalhou, não parou um dia de trabalhar e ninguém percebeu. E pouquíssimas pessoas souberam. Pouquíssimas. Nem a mãe, nem a irmã soube, pra você ter uma ideia. E hoje ela sabe Aí, não, agora já que ela passou pelo ajudou, processo. passou, Ou usei os tudo, o tratamentos. médico falou pra ela, agora tá na hora de você tirar essa peruca. Uhum. Aí ajudei também ela, né, pra tirar essa nova fase, tudo. E é um case maravilhoso. Quem olha pro nosso Gisele, meu Deus do céu, e ela tem uma enorme gratidão, porque eu ajudei nesse processo. Extraordinário, porque assim, o que você está falando especificamente, né, não é sobre você curar a pessoa, não é sobre isso, porque a religião cristã, ela tem isso, né? A gente tem sobre as questões de cura, mas você está falando de caminhar com a pessoa enquanto ela não quer se mostrar fraca, Sim. né? As emoções dela. As emoções, não quer compartilhar as emoções de sofrimento, né? E como alguém consegue viver assim, né? Sem Porque compartilhar. todo mundo que tem câncer é nítido ver. É nítido ver. Uhum. Ou se a pessoa fala ou não fala, é nítido ver. Porque tem anemia, né? Fica branco, fica pálido. E então é notório. Tratamento de química sempre pesado. Exatamente. E ela não. O semblante dela não caiu. Pelo contrário, ela não sorria, passou a sorrir, passou a se comunicar mais, passou a ver o lado bom da vida, porque ela era muito negativa, passou a ver o extraordinário da vida, entende? Uhum. E aí ela teve um apoio que, meu Deus do céu. E aí o esplêndido foi só eu ter transformado as ferramentas da vida dela. Foi a família dela, restaurou o casamento, restaurou a união com a filha. Isso tem preço, Marcelo? Não tem. Não tem. Não tem. A filha era afastada, não tinha relacionamento, não tinha intimidade. Ela era o homem da casa, não deixava o homem, ser marido, seu cabeça, entendeu? Aí todos os valores foram ressignificados. E com tudo isso, foi leve para ela. Foi leve. Nossa, para mim esse vai ser o maior. Até então esse é o maior. Extraordinário. Esse é o maior. Gisele, é fantástico. Eu ouvindo você falar, né? A gente começa a fazer, é inevitável fazer uma autoanálise, né? Será que eu sou vitimista? Será que quais são as minhas crenças? Né? Naturalmente a gente acaba se perguntando sobre Sim. isso. E até eu fico pensando se não é algo que a gente tem que se perguntar de tempos em tempos, Sim. né? Porque a gente pode falar assim, pô, faz tempo que eu fiz uma sessão com o coach, olhei, mesmo um psicólogo, mesmo, né? Eu acho que de tempos em tempos é importante a gente olhar e falar assim, não, eu preciso ouvir opinião externa, né? Eu, talvez fazer um roadmap, né? Olhar ali, ver para o meu estado atual e traçar meus objetivos ali, parar algumas arestas para poder seguir com melhor velocidade. Eu falo para meus clientes, acabou a sessão, hoje é a última sessão de coach, todo mundo chora, né? Se você, sei lá. Eu falei, não, mas quem falou que acabou? Mas não acabou? Eu falei, não, o coach começa agora. Porque eu dou uma pasta para eles, né? Todas as ferramentas ficam lá, então fica um tantão assim quando acaba. Eu falei, quando você precisar, tá aqui, ó, reveja de novo. Faça as perguntas de novo que você aprendeu a fazer. Olhe para dentro de si de novo. Fantástico. Quando você precisar de uma ficha maior, estou aqui à disposição. Mas tudo que você tem está dentro de você.
E você sabe disso. Você já passou pelo processo. E eu participo sou staff também do treinamento do meu professor de coach, o Dr. Paulo Vieira, né? E recentemente, esse ano, fui pra lá, pela 12ª vez. E aí as pessoas que estavam sentadas do meu lado falavam assim, é sua primeira vez? Eu falei, não, mas dessa segunda, elas olhavam assim, 12ª vez? Meu Deus, tudo isso? Eu falei assim, nossa, mas você ainda tem coisas para arrancar? Eu falei assim, nada que não seja bom, que não possa melhorar. É verdade. E aí eu revelo tudo aquilo de novo. E eu, 12ª vez, me caiu uma ficha enorme na minha vida lá, que nunca tinha caído. Em 11 vezes que eu fui. Entende? Então, quando que acaba o processo nosso? Não acaba. Acaba quando Deus chama. Deus chama. Acaba, daí começa o ano, né? Exatamente. Certo. Pô, sensacional. Quando Deus chama, acaba aqui. Aqui Aqui, acaba. acaba. Todo o teu aprendizado que você teve que passar aqui acaba. Aqui acaba. Fantástico, extraordinário. Sim. Já quero agradecer a participação. Já acaba passando rápido. Vai conversando e vai passando rápido. Sim. E eu gostaria de pedir para você deixar uma mensagem para essa nova geração de profissionais, né, da sua área que estão chegando. Pode ser para os profissionais, pode ser para as pessoas, né? Qual que seria essa grande dica? Qual que seria essa grande orientação das pessoas? Muito bem. Agradeço já, né, primeiramente, né, muito obrigado pelo convite, adorei o bate-papo aqui. Eu deixo uma dica para vocês, é o seguinte, nossa moda é padrão desse mundo, tem muito mais para vocês. Cada vez que você mergulhar para dentro de si, ter o autoconhecimento, desenvolver tudo aquilo que Deus colocou dentro de você, você vai ter ótimos resultados. Se tem alguma coisa que você sabe que te atrapalha, e você sabe o que é. Não fica mimando com um bichinho de estimação, não. Vai em frente. Procure um profissional. Você vai ter excelentes resultados, vai chegar lá na frente, vai ter muito orgulho de você. Como um dia eu tenho orgulho, tive orgulho também de ser quem eu sou hoje. E se eu pude, você também pode. Fantástico. Muito obrigada. Eu que agradeço. E para você que chegou até aqui, tchau, tchau. E para você que chegou até aqui, esse é o Livro das Profissões 2024. Este livro é uma compilação de mais de 3.000 profissões em 60 grandes áreas do conhecimento. Ele está disponível na versão capa dura, em papel cochê, com imagens ilustradas e coloridas. Ele é um excelente presente para sua mãe, para o seu pai, para aquele filho que está iniciando a carreira profissional ou para aquele amigo que quer mudar de carreira. Você pode adquirir no site da Amazon.com nas versões em inglês e em português. E também no link na descrição abaixo. Garanta já o seu.